Bom dia, meninas, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, né? Para mais um dia, mais uma semana que o Senhor está preparando para nós, né? Que seja uma semana de vitória nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, na nossa casa, né? Nas coisas que nós temos para fazer no nosso lar, né? Com o nosso marido, os nossos filhos, né? Que o Senhor nos fortaleça, nos guie, né? Nos leve para debaixo da vontade dele, que é soberana, né? E que muitas vezes a gente entra debaixo dessa vontade, as coisas começam a se movimentar e a gente começa a questionar, né? Mas Senhor, por que que o Senhor está me levando para esse lugar? Eu não quero ir, né? Tá tão bom aqui. Mas que a gente possa permitir realmente as mudanças, a transformação do Senhor, né, nas nossas vidas, porque tudo que o Senhor faz é bom. E a gente tem que crer nisso, né? A gente fala muito isso, a gente canta muito isso, né? E a gente fala, eu acredito, eu creio, mas na hora que o Senhor começa a movimentar as coisas, né? Que nem sempre vão ser movimentadas da forma que a gente quer, do jeitinho que a gente deseja, mas vai ser movimentado da forma que Ele tem para realizar em nós, dentro do nosso processo, né? Dentro daquilo que a gente tem que passar para amadurecer, para crescer. A gente vai falar, ai Senhor, para o mundo que eu quero descer. Não é isso, não é isso. Mas vamos pedir, né, para que Ele nos fortaleça. E eu tô falando isso pra vocês assim com muito temor e muito amor no meu coração, porque na minha carne, na minha humanidade, às vezes é isso que eu quero fazer, né? Essa noite até eu tive um sonho e nossa, eu me emocionei nesse sonho e realmente eu acordei hoje também com o meu coração assim, sabe? E apertado, pensando nisso. Eu sonhei que eu tava lá na minha casa, na minha antiga casa em Curitiba. Eu entrei lá para visitar a pessoa que já tinha arrumado a casa. Nossa, eu cheguei, a casa tava tudo de diferente, meu Deus do céu, todas as coisas modificadas. Nossa, ela tinha quebrado as paredes, todo o piso que eu tinha acabado de trocar, ela tinha feito tudo por cima. Nossa, assim, o gosto diferente do meu gosto. Não é que era feio, mas assim, enfim, né? Cada pessoa tem seu gosto. E aí eu falei, meu Deus, eu construí isso aqui com tanto amor, foi tanto sacrifício para poder fazer. E aquilo, meu pai, me gerou assim no sonho. Eu chorei, 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 chorei na frente dela, assim, foi um choro incontrolável. E, e aí, na hora que eu tava saindo, eu tava trabalhando ainda na igreja, eu tinha esquecido de logar, eu tava como responsável no chat lá da igreja, né, que a gente trabalhava lá. Eu estava com o responsável para moderar naquele dia e eu não tinha logado. E aí, nossa, eu já não tinha mais o acesso, sabe? Umas coisas assim, e mexeu em todas as áreas, né? Que tem me doído de saudade, assim, né? Saudade da minha rotina, da minha casa, né? Eu tô muito bem hospedada aqui, mas não é a minha casa. Eu falo, né? A gente gosta de ter as coisas organizadas, né? Cada coisa no seu canto, cada coisa no seu devido lugar. Eu gosto. Eu acho que isso organiza a minha vida externa também. Quando, né, quando eu organizo a minha casa, eu organizo a minha vida externa, mas eu organizo a minha vida interna também, né? O meu eu interior. E aí, sabe, às vezes dentro desse processo, como eu falo, que a gente autoriza Deus fazer, ele mexe em algumas coisas e às vezes a gente sente muita saudade, né, de voltar para o ninho, né, de voltar para debaixo das asas, ali no conforto, no quentinho. Mas assim como uma águia, né, ela tem que sair do ninho, ela tem que ser desafiada a sair, a aprender a voar, a cair daquela altura que às vezes ela cai, né, ali para aprender a voar. Realmente ela é desafiada a sair do ninho do conforto. E eu entendo que o Senhor está fazendo isso na minha vida, vai fazer isso na vida de cada uma de nós, nos tirar daquele lugar onde era. Mas a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter persistência, a gente precisa ter fé, né? Para poder se firmar em Deus, para que, se
seja estabelecida a justiça dele sobre as nossas vidas e assim a gente consiga perseverar diante do propósito que ele tem. Né? O devocional de hoje, o versículo que nós vamos meditar, né, falar sobre ele, está lá em Tiago 3,18, aonde diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, né? A paz, ela é um requisito, ela é como um requisito, um item principal dos trabalhadores do reino, né? Essa paz, essa pacificação, ela gera, né, para os pacificadores, para aqueles que buscam a paz. Nós falamos essa semana, né, semana passada, nós falamos sobre os pacificadores. Se nós somos pacificadores, né? Ou se nós somos a encrenca dos ambientes em que nós estamos, né? E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho desse devocional aqui, ó, que eu tô fazendo hoje. Eu ganhei ele junto com as coisas que eu comprei lá na livraria evangélica. E eu tô achando ele bem mimoso, assim, ele é bem lindinho, ó. Opa, cadê aqui a câmera? A gente vai anotando, ele tem um espaço pra gente fazer as observações. Aí aqui atrás, ó, ele vem o versículo. Só que ele todinho é sobre paz. Então eu sempre mesclo, né? Até as meninas estavam me perguntando outro dia qual devocional que eu uso. Então, assim, gente, eu uso vários. E quando eu tenho uma palavra, uma direção do Senhor no meu devocional, naquilo que o Senhor me fala, algo que não é só minhas lamentações, a minha choradeira, né? Algo que o Senhor me revela, assim, de pá, legal isso, eu compartilho aqui com vocês. Mas do contrário, eu vou pegando esses porque, enfim, né, me dá um norte e a gente acaba, né, partilhando. Então vamos lá. A justiça, ela é vista como uma semeadura, né? O que é uma semeadura? Semeadura é algo que eu vou lá, coloco, planto ele e depois eu vou colher, né? Então, a justiça é algo como uma semeadura plantada na mente do cristão. Ela vai produzir uma colheita carregada e cheia de felicidades, né? Vamos pegar aqui já, né? Que semear a justiça, a gente colhe o quê? Felicidade, né? Essa plantação justa e de retidão foi semeada em meio àquela paz que excede todo entendimento humano, e não durante o tumulto e agitação, né? Eu vou falar aqui. Então, essa plantação de justiça, ela é justamente no meio do caos, quando a gente fala assim, mas eu não entendo. Como que essa pessoa consegue estar com essa paz, com essa tranquilidade? Como que essa pessoa consegue perdoar? Como que essa pessoa consegue ser justa, consegue ser verdadeira, consegue ser mansa, consegue ser humilde em meio ao tumulto, em meio ao caos, né? Aí entra aqui, ó, essa plantação é justamente a retidão, a integridade, que é semeada no meio, né? Semeada em meio àquela paz que excede todo o entendimento humano. Por quê? Porque para o entendimento humano, olhando de fora, a pessoa está no caos. Mas para a pessoa que está ali, que já entendeu que essa semente da justiça é algo que tem que estar dentro do teu coração para que seja gerada, né, essa paz. E quem é a semente da justiça? É Jesus dentro do nosso coração. Essa paz excede todo o entendimento humano. Quem olha por fora fala assim, essa pessoa é louca, essa pessoa é doida. Quem aqui nunca passou por um momento onde a gente tá, assim, parece que o mundo tá desabando, mas a gente consegue manter a paz, a serenidade, a tranquilidade, né? Por quê? Porque a gente tá certo de que aquilo está sendo cuidado, de que assim como a semente que a gente coloca na terra, a gente planta ela, a gente joga a terra em cima dela, a gente não fica abrindo lá para ver como que ela tá
florescendo, como que ela está se desenvolvendo. A gente cobre ela com a terra, joga água e espera aquilo acontecer. Quando a gente está nessa semeadura, né, que a gente semeia essa justiça, que a gente coloca Jesus na nossa vida, que a gente está ali, a gente sabe que aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo gerado, aquilo que está sendo, né, ali dentro da produção daquela semente, vai gerar fruto. A gente está esperando o fruto nascer, né? E isso nos gera realmente assim, é, é a paz que a gente tem que esperar em Deus, que é essa paz que excede todo entendimento, e não ficar na angústia. Ai meu Deus do céu, mas esse negócio não vem. Ai meu Deus do céu, mas esse negócio não vai. Ai meu Deus do céu, sabe? Esse devocional falou muito comigo, justamente em cima desse sonho que eu falei para vocês, porque eu fico assim, meu Deus do céu, essa casa ainda, nós já estamos em abril, gente. Hoje é dia 3 de abril, sabe? Tipo, daqui a pouco tá acabando o mês e eu não fiz um furo naquele terreno. Até brinquei com o Maico, falei assim, amor, aquele negócio tá tão enrolado, burocracia, um monte de coisa. Eu falei que eu acho que eu vou lá cavar um buraco pra dizer que eu comecei a construir dentro daquele. Mas por quê? Porque às vezes a gente quer pegar a semente que a gente foi lá e plantou e quer arrancar ela pra ver, gente, tá dando fruto, né? Esse negócio vai crescer, tá vingando, sabe? Tipo, mas será que é isso? E quantas vezes não vem na nossa cabeça, mas será que a gente entendeu certo? Ou a gente tá loqueando? Né? Tipo, acho que não, acho que nós estamos bloqueando. Mas não, aí o Senhor vem e nos confirma que não, gente, é assim, é o tempo, é o processo, são as pessoas, são as coisas que estão acontecendo, não só na vida de vocês, mas na vida daqueles que também estão te cercando, daqueles que precisam também e estão passando pelo processo deles. É uma conexão, é uma montagem que Deus acaba fazendo sobre as nossas vidas. Não tem como a gente dizer que não, né? E muitas vezes nesse tumulto de saber o que está acontecendo para um para outro, isso gera uma agitação, uma inquietação no nosso coração, né? E o reino oferta aos seus trabalhadores um espírito pacífico e de mansidão, né? É isso que a gente tem que esperar de Deus, porque no meio de todo esse tumulto, quem planta, quem colhe, né? Como que isso tudo acontece, né? Diante dessa questão, a gente tem que esperar em Deus mesmo com o espírito pacífico, né? E com mansidão e se dispor, né? Mesmo quando às vezes vem sobre nós, que é isso que eu acabei de falar para vocês, a nossa ansiedade, nosso nervosismo, né? Tudo aquilo, a gente tem que crer que Jesus Cristo, ele sabe das coisas, né? Nós estamos aqui olhando o momento, eu estou olhando agora, eu já queria, na semana passada, na hora que o arquiteto veio e me mostrou a casa, assim, né? Que a gente está nas fases dos esqueletos lá, tal, né? De montar, para mim é um esqueleto, mas agora ele já montou já em 3D lá uma parte para a gente poder dar uma olhada, que ficou mais claro pra gente, dentro daquilo que a gente deseja. Eu falei pra ele, eu falei, já posso mudar? Tipo, né, porque já gera em nós essa ansiedade, né, esse nervosismo. E aí a gente tem que esperar pelo nosso pacificador, que é Jesus, né, esperar que ele sabe o tempo certo, né. Aí aqui também tá falando aquela parte que eu já falei sobre a questão da semente, devemos ser pacíficos para as sementes que plantamos. Nós não devemos sofrer, né, irritadas e tensas, né, esperando gerar bons frutos. Elas vão gerar. Se a gente plantou uma semente de justiça, se a gente plantou uma semente de retidão, a gente tem que ter paciência para poder esperar. A mesma coisa eu vejo assim, trazendo para o meu processo. E claro, cada uma de vocês tem o processo que vocês estão passando, né? A gente vai, planta e tem que esperar. E assim, eu tenho que ter certeza de que o meu processo aqui, a minha recolocação também dentro de uma igreja, a minha a minha recolocação dentro de um ciclo de amigos, né? Dentro ali de pessoas, de me relacionar, em todos, né? A gente. Isso eu tenho que esperar, porque está sendo feito. Mas às vezes a gente quer tudo para ontem, né? E não dá para ser assim. A gente tem que parar, planejar, organizar as coisas, né? Quando a gente vai plantar, né? Vamos falar aqui sobre a semeadura, que é uma coisa muito, eu acho que assim é a essência da nossa existência, vamos falar a verdade, porque a gente vive semeando. A partir do momento em que abro os meus olhos de manhã, eu semeio o meu dia na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na minha própria vida. Quando eu abro os meus olhos, eu tenho a decisão para tomar do que eu vou fazer daquele dia, sabe? Eu vou
tenho a decisão, Senhor, eu entrego a Ti esse dia. Eu tenho a decisão de dizer, Senhor, eu não quero que o Senhor tome conta do meu dia, eu vou tomar sozinha, porque eu sou autossuficiente, porque Deus é assim, Ele é justo, Ele nos deu o direito de escolher, sabe? E aí a gente que toma essa decisão de fazer, então assim, eu que semeio no meu dia, o que eu quero colher no meu dia? Ah, Senhor, eu quero colher bondade, eu quero colher amor, eu quero colher mansidão, eu quero colher domínio próprio. E aí eu tenho que começar a ser intencional e fazer esse tipo de plantio nas pequenas coisas, porque é no pequeno que a gente depois recebe o muito. É no pequeno que nós somos testados muitas vezes para poder ser aprovado no muito, né? Porque eu sempre gosto assim de olhar com uma visão otimista de algumas coisas, porque eu falo assim, ah, nossa, eu perdi tal coisa, era para eu ter. Poxa, é porque às vezes você está aprendendo com aquilo que ainda é pequeno e vai gerar algo, vai vir algo maior sobre a tua vida, onde você vai conseguir já ter uma experiência para poder colocar naquilo, né? Porque esse plantio que a gente faz, esse movimento que a gente faz realmente de justiça, de entrega, de crer, né, de retidão, isso gera em nós, né, toda essa transformação. E eu anotei um negócio aqui, né, a justiça, o que a justiça gera em nossas vidas? A justiça nos gera paz, ela nos gera santidade, né? Quando às vezes a gente fala assim, mas eu ser justo vai gerar caos, né? Porque é muito difícil a gente às vezes ser justo e conseguir apaziguar certas coisas, tipo, só gerar amor. Não, porque normalmente quando a gente é justo, a gente mexe no ego, na moral, às vezes, de outra pessoa. Claro, no nosso em primeiro lugar, mas a gente também vai mexer na moral de outras pessoas. Porque, assim, é muito comum, às vezes, a gente tá, né, ali no meio, todo mundo fazendo as coisas erradas. Vamos supor, mentirinhas, exagerinhos, sujeirinhas. Que aí a gente fala assim, mas isso é tão pequeno, sabe? Isso é tão pequeno. Meu Deus, né? E a gente tá naquela rotina, acostumado com aquilo, mas a partir do momento que a gente decide frear aquilo e falar assim, não, eu não vou mais condizer com isso, eu não vou mais participar desse, né, desse rolê aqui, ou desse grupo, vamos dar uma clareza do grupo do WhatsApp, né? Todos nós aqui somos cientes de que a pornografia ela é um pecado, né? Não dá pra gente passar a mão e dizer que não, ela não é, porque ela tira de nós uma depravação, ela tira de nós um instinto, né, de sexualidade, aonde não é o instinto que Deus nos criou para ser. Deus nos criou sim para nós fazermos, nós termos o nosso momento, nós nos relacionarmos, mas dentro de um casamento, né? Não sair por aí, né? Mas enfim, cada pessoa tem a sua consciência e o seu tempo. Eu, né, demorei para entender o meu e colhi os frutos de tudo isso e tá tipo assim, consegui me acertar, pedir perdão para Deus, me casei, deu tudo certo, né? Primeiro me casei, depois e deu tudo certo, graças a Deus, mas que nem eu falo, não é o tipo de coisa que é aconselhável, né? O certo seria a gente realmente, né? E até hoje eu fico pensando, falo, nossa, se eu tivesse hoje a cabeça que eu, né, lá, a cabeça que eu tenho hoje, eu com certeza teria me guardado pro meu marido. Porque eu acho que é uma coisa, deve ser uma coisa tão bonitinha, né? Tão, eu vejo alguns casais hoje na ansiedade do casamento, mas enfim, isso é outra coisa. Mas vamos voltar a falar sobre a questão, né, dos grupos do WhatsApp. E aí a galera começa a mandar aquele monte de chucharia, um monte de coisa errada, um monte de coisas tipo assim, meu, que não edifica, não gera não produz paz, não produz, sabe? É algo que é injusto na nossa vida. E aí a pessoa começa a mandar essas coisas. E aí você, de repente, tá todo mundo lá, kkkk, tá, ppp, pipipipipi. Aí quando você se posiciona, você fala assim, não, eu não quero mais, gente, obrigado, eu saí do grupo. Misericórdia, né? Quem que essa pessoa pensa que ela é para poder fazer isso? Então, às vezes, a justiça, você ser justo, porque nesse momento você está sendo justo com você.
né? Você está plantando uma semente. Nesse momento, você tirou uma semente de um pecado ali, né? E você destruiu ela, que era algo que estava gerando ruim na tua vida. Nesse momento, você decidiu pegar uma justiça de paz, uma semente de paz e plantar essa semente de paz. Né? Só que nesse momento a gente sabe que quando a gente toma decisões na nossa vida, principalmente quando são coisas certas, são coisas de Deus, a gente gera aqui desse lado um monte de burburinho, um monte de tititi, não, porque fulano é louca, nossa, porque fulano é crente, nossa, porque fulano é isso, nossa, porque ciclano é aquilo, né? Então, assim, para a gente chegar dentro dessa paz, a gente passa por esse processo, só que é quando a gente está aqui nesse burburinho, nessa falação, que a gente não deve olhar para ela, a gente deve olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa vida, da nossa paz, né, de tudo aquilo sobre nós. E é nele que a gente se esconde, porque é dele que nós viemos. A nossa identidade não tem que estar definida pelo grupo de pessoas que estão nos definindo, dizendo que nós somos, porque fulano saiu, nossa, você viu como tá insuportável? Tá religiosa, né? Tá religiosa. Gente, nem, não é assim, né? O fato, às vezes, a gente fala assim, nossa, tudo é religioso agora, então tudo pode, porque tudo é religioso. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não pode ser o extremo, não pode ser religioso, né? De viver dentro de uma religiosidade, que para ser salvo a gente vai precisar disso, 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 que sabe, certas coisas, certos rituais, isso não é necessário, a gente já entendeu que nós somos livres em Jesus, porém, a gente tem sim, né, uma ordem para seguir, um caminho de santidade para estar. Então é nisso que a gente tem que prestar muita atenção, porque através da justiça ela vai ser gerada a santidade em nós, porque quando nós somos justos, íntegros, corretos, moralmente, isso gera em nós santidade, não tem como dizer que não. A justiça ela nos traz ordem, a justiça é reta, a justiça nos traz integridade. No dicionário diz, justiça é um princípio natural de ordem, e aí eu já digo, e também na Bíblia, se você for olhar, a justiça é um princípio sobrenatural. É um princípio da palavra também. Então, nos dois lugares, nos dois reinos, vamos colocar assim, né? Na terra e no céu. E a justiça, ela vem em conformidade com o direito adquirido de acordo com aquilo que nós temos posse, né? Então, assim, Jesus já conquistou para nós um direito, né? Jesus já conquistou. É um exemplo claro de justiça. É a conquista. Isso que eu li aqui, a questão da conformidade de direito adquirido, isso está dentro do dicionário, né? E Jesus já adquiriu esse direito para nós. Ele foi lá na cruz, né? Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, para dizer assim, Fabiana, você está livre do seu pecado. Vá e não peques mais, né? Vá e busque a retidão, plante a semente da justiça e colha a semente, sabe? Colha os frutos da paz sobre ela. Então, é disso, né, o nosso devocional de hoje, que vem trazer para nós que essa paz é acessível para nós. Ela é possível desde que a gente semeie a justiça. Quando a gente semeia a justiça, a gente colhe a paz e é um processo inevitável, né? E esse direito já foi adquirido para as nossas vidas diante de Jesus. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, que o nosso dia seja um dia de paz, uma semana de paz abençoadíssima, né? E eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, porque ela renova a nossa mente, ó Deus, com o entendimento daquilo, ó Deus, que nós plantamos. Tem que ser justo, tem que ser reto, tem que ser íntegro, tem que ser moral, Senhor, para que a colheita seja feita, ó Deus, através da paz que excede todo entendimento humano, para que a colheita, Senhor, que nós venhamos fazer, Pai, alegre também o teu coração, ó Deus, e gere em nós frutos de bondade. Senhor, que nesse dia, Senhor, e nessa semana que se inicia, nós possamos colocar na Tua presença as grandes e as pequenas coisas, sabendo que a decisão vem de Ti, sabendo que o nosso coração, Senhor, está sempre disposto a entender e a ouvir a Tua doce voz em tudo aquilo que formos fazer. Senhor, que nós possamos sempre, ó Pai, buscar no Senhor as soluções, ó Pai, para aquilo que nós precisamos. Que a clareza, Senhor, o discernimento do Espírito venha do Senhor, ó Pai.
que nós possamos nos mover aqui em todas as coisas que temos para fazer, ir no mercado, na farmácia, Senhor, na padaria, Senhor, no trabalho, Pai, em todos os lugares, no shopping, em todos os lugares que nós passarmos, ó Deus, que nós possamos pensar que nós estamos plantando sementes, que nós possamos plantar a semente da retidão, da integridade, da justiça, da moral, da ética, Senhor, em tudo que formos fazer, principalmente dentro da nossa casa, ensinando os meus filhos, os nossos filhos, ó Deus, no caminho que eles devem andar. Abençoa-nos, ó Deus, ilumina nossa mente, o nosso coração e fica conosco, ó Pai, nesse dia. Nós te amamos, Senhor, saber que o Senhor nos ama de tal forma que o Senhor nos deu o seu Filho para nos salvar, Senhor, e que o Senhor é um amor transbordante. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso. Uma semana maravilhosa, abençoada. E qualquer coisa, vamos falando. Tchau, tchau.